A gente vai conversar, né, para a maior parte das pessoas, dos leigos, pessoas comuns como eu e você, a Covid-19 pode ser definida apenas como uma doença respiratória, que em poucos dias pode acometer aí os pulmões. Porém, cientistas descobriram recentemente que esta é apenas uma das faces dessa doença. Esse vírus possui também impacto vascular no organismo. Cientistas defendem que a doença deixe de ser classificada apenas como uma síndrome respiratória aguda grave para se tornar a primeira febre viral trombótica. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com o cirurgião vascular Josualdo Eusébio, que está com a gente direto de Belo Horizonte, não é isso, Monturio? Está com a gente no estado de Minas Gerais e ele tem mais informações para a gente sobre esse assunto que é muito importante. Doutor Josualdo, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Canal Saúde. Boa noite para o senhor. Boa noite, Shirley. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. E é um tema realmente que nós não podemos furtar de falar e de cada vez debater mais, que é uma doença muito prevalente, que está ceifando muitas vidas. E a ciência, cada dia, tem mais informações, nos surpreendendo com a própria doença surpreende com várias complicações que a gente não esperava, que nós não imaginávamos. Então, é muito importante falarmos sobre isso e orientar a população e sempre levar conhecimento para todos. Sem dúvida, doutor Josualdo. É uma doença muito nova, é muito difícil de se falar, de se entender a Covid, até porque nós não temos casos de longo prazo para que a gente saiba da evolução e os efeitos, as consequências dessa doença daqui a alguns anos. A gente sabe também que é um vírus danadinho, né, doutor? Que é mutante, que vai mudando. E no começo dessa pandemia, a gente lembra que a doença era identificada muito pelos sintomas gripais, né? As pessoas tinham como uma espécie de gripe. E hoje foi mudando, não é mais assim. A gente escuta relatos de pessoas com Covid que sentem outros sintomas que até então a gente não relacionava isso com a Covid. Muita gente que tem crises fortíssimas de dor de cabeça, pessoas que têm dor de barriga, diarreia. Então, são sintomas que a gente não costumava, né, relacionar com a Covid. Inclusive as questões das tromboses também, que é um risco que hoje foi identificado. Doutor, o que aconteceu? Esse vírus mudou de um ano para cá ou, na verdade, pouco se conhecia dele? Bom, na verdade, houve a mutação do vírus. Temos variantes hoje, algumas variantes, e algumas complicações talvez não é que não tinham, que não eram muito ligadas a isso aí. Desde o início da pandemia, pensávamos muito em doença respiratória, mas começamos a observar as alterações vasculares. Os pacientes que evoluíram com trombose, que é a coagulação do sangue dentro do vaso, tanto trombose arterial quanto trombose venosa. E isso aí, a partir de várias complicações, como trombose, como dissecção do vaso, que é a ruptura da camada interna do vaso, como acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, levou-se uma pesquisa para pensar em uma doença vascular. Até que foi publicado dia 30 de abril na Circulate Research, uma pesquisa da Universidade da Califórnia. A Circulate Research é uma revista da Associação Americana de Cardiologia, e mostrando o dano que o spike do vírus, que fica na coroa externa do vírus, ele causa no endotélio, que é a camada interna do vaso. Então, muitas das complicações que nós vemos do Covid são as complicações vasculares, e não só complicações, como achavam, complicações gripais. Doutor, então daí porque a gente sabe que existem muitos fatores de risco, né, as comorbidades que a gente chama, pacientes que tendem a evoluir com a doença de uma forma mais rápida por conta dessas doenças pré-existentes. Então, nessa questão agora da trombose, que também desse comprometimento vascular, a hipertensão torna-se ainda um fato maior de risco do que se pensava? Sim, a hipertensão é uma comorbidade importante, tanto é que está até no critério de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Os hipertensos graves estão tendo a preferência para tomar a vacina, porque já tem os outros riscos da hipertensão, e agravados a Covid torna-se um caso muito mais sério, muito mais complexo, né? Então torna-se um fator agravante desse vírus, dessa doença, sim. Hipertensão, diabetes, algumas doenças cardiovasculares, obesidade, são vários fatores, são várias comorbidades que vão agravar isso aí. Porém,
Nós temos notado hoje, tanto a nível Brasil quanto mundial, que a Covid tem afetado outras pessoas que não são desse grupo de risco. Tem acometido pessoas jovens, atletas, não tabagistas e não obesos. E também essas pessoas têm evoluído para complicações. Então todo mundo tem que tomar cuidado, porque é uma doença realmente muito séria. Agora, doutor, eu vou fazer as perguntas aqui para o senhor. Como leiga que eu sou, eu não entendo muito, mas a gente tem muitas dúvidas, a gente é bombardeado todos os dias por muitas informações, a gente vê o desdobramento de vários casos, cada vez mais pessoas próximas da gente com essa doença. E hoje fala-se muito do agravamento dessa doença, o período em que há a maior possibilidade de se agravar não é no começo dela, né? Geralmente está sendo entre o 9º dia dos sintomas. Né? Por que isso acontece? Por que essa doença não se agrava logo no começo? Ela vai inclusive eu tenho relatos de pessoas próximas que já estavam no 14º dia, achando que já estava livre da doença, né? Que se pensava que com 14 dias, se não agravou, a pessoa já estava quase curada. E hoje existe esse relato de casos de agravamento da Covid já nesse período que seria já o final da doença. Isso também já é motivo causado pela mutação ou é uma mudança também no comportamento desse vírus? Não, o vírus, a doença, na verdade, tem a fase viral, aquela fase inicial de uma agressão do vírus no organismo. Depois, nessa terceira fase, já vem a fase inflamatória, que é uma resposta do organismo ao dano que o vírus causou. E a síndrome pós-Covid, hoje, tem notado pacientes até 3 meses após a doença apresentar tromboses, apresentar alterações vasculares, alterações diversas do que seria esperado na fase inicial. Então, não é raro as pessoas serem curadas do Covid, não terem mais Covid, e um tempo depois, até 3 meses, começaram a apresentar complicações do Covid. Então, como é que a pessoa pode fazer esse acompanhamento, doutor? Hoje, infelizmente, a gente está vendo e com o tempo os casos têm mostrado que a pessoa, depois de curada dos sintomas em si, ela pode ainda ter vários comprometimentos, como o senhor falou. Então, por quanto tempo a pessoa tem que fazer esse acompanhamento, ficar de olho, fazer os exames? A gente tem relato de pessoas que tiveram trombose depois de quase um ano que tiveram a doença. Então, é uma coisa muito difícil, muito complicada de se acompanhar. Existe já um estudo que aponte por quanto tempo esse acompanhamento mais de perto, com a realização de exames, pode ser feito e tem que ser feito? Como o Covid é uma doença nova e tudo, a gente não tem que conseguir falar com tanta certeza, mas o importante é sintomas são muito importantes. A trombose, na maioria das vezes, ela leva sintomas, que os mais frequentes é o inchaço das pernas ou do braço, onde comprometer, e a dor é importante. No caso da trombose na perna, a pessoa vai ter muita dificuldade para andar por causa da dor importante na panturrilha. E o inchaço, nesse caso, levar a suspeição de trombose, procurar um médico para ser avaliado. Ou a pessoa que não sente nenhuma dor para caminhar, de repente começa uma dor súbita, também pesquisar, avaliar uma causa vascular. A pessoa que não é grupo de risco nem nada, já pode ter começa a ter perda da memória, crise convulsiva, um acidente vascular cerebral, também investigar. Os protocolos todos que existem, ainda tudo está muito em estudo. Mas é importante, esses pacientes que têm qualquer sintoma depois do Covid, depois de estar curado, procurar o médico, e pode ser uma complicação. Então já não consegue falar assim todos quais exames fazer de rotina, não. Cada um vai ter alguns exames, algumas avaliações mais importantes. Mas é fundamental, a pessoa que teve Covid não descuidar e qualquer sintoma que tiver, seja uma dor, seja uma confusão mental, seja dificuldade para andar, uma dor abdominal, procurar assistência médica o mais precoce. Então, na verdade, doutor, a pessoa que teve o Covid, independente de ter sido agravado ou não, ele tem que estar sempre fazendo esse acompanhamento, não pode relaxar por enquanto, até pelo menos a gente conseguir entender mais, um pouco mais sobre essa doença. Sim, e o que tem ocorrido de complicações não quer dizer que os casos graves que vão complicar, casos leves ou até quase assintomáticos podem apresentar complicações depois do Covid. E também pode apresentar complicação na fase aguda do Covid.
Então, doutor, só para a gente entender, quer dizer que mesmo que o paciente tenha tido apenas sintomas leves, não chegou a ser internado, muito menos ser entubado, foi tratado em casa, isso não quer dizer que por conta disso ele não possa ter complicações, o risco de ter é o mesmo do que aquela pessoa que teve o caso mais grave, que ficou internado, que chegou a ser entubado? Bom, se é o risco é o mesmo, ainda nós não conseguimos falar que é muito cedo para isso. Mas o que acontece é que as pessoas que tiveram forma leve também podem apresentar complicações e complicações graves. Daí a necessidade de manter o acompanhamento, qualquer anormalidade que sentir no organismo, procurar o mais precoce, que pode ser complicação sim. Doutor, lhe falei que eu vou fazer as perguntas como leiga, né, aqui para o senhor, até aqui para o nosso telespectador entender também. O senhor já falou aí sobre a trombose, mas eu queria que o senhor explicasse novamente o que é, né, o que causa e o percentual de letalidade. A gente tem isso na cabeça que trombose é muito séria, a gente sabe que muitas pessoas que têm, infelizmente, não conseguem resistir. Existe esse percentual? Geralmente, mulheres têm mais riscos, jovens, idosos. Qual é o perfil, né, desse problema da trombose? Bom, a trombose, se não for no período da Covid, tirando a trombose normal, tem alguns fatores de risco maiores. Após cirurgia, após viagens longas, imobilização, após algum trauma, um acidente, alguns medicamentos, algumas situações clínicas que podem aumentar o risco de trombose. Porém, no caso da Covid, já não consegue definir qual o grupo que vai ter mais complicações, que vai ter mais trombose. Se é o grupo de idosos, se é o grupo de crianças e tudo. A trombose, a complicação maior, a mais temida dela, é a chamada de embolia pulmonar. O trombo formado na perna, principalmente, e vai deslocar pelos vasos sanguíneos, vai navegar até o pulmão, alojando na artéria pulmonar e impedindo a troca de oxigênio com sangue. Isso aí é a embolia pulmonar, que dependendo do tamanho do trombo que vai deslocar e do vaso acometido, vai ser mais grave ou menos grave. Pode passar apenas com uma dor torácica e tratamento mais tranquilo, até ter uma morte súbita causada por embolia pulmonar. A complicação mais temida da trombose é esta. A gente também sabe, doutor, que o paciente acometido da Covid, ele hoje tem que fazer um acompanhamento justamente por tantos riscos que existem, por tantas variações dessa doença, tantas mutações. Então, ele tem que fazer uma série de exames, se não diários, dependendo aí da sua situação, do seu quadro, né, de saúde, de 48 horas em 48 horas, 72 horas, vai depender da indicação do médico. E existe um exame que detecta o risco de trombose, que é muito importante para quem está doente. Eu queria que o senhor explicasse que exame é esse, como é que o paciente, é o médico que pede, o paciente pode sugerir, e qual é o tempo mais correto dele ser feito? O que tem sido feito hoje, acompanhamento de Covid, é um exame que é o exame de sangue, é o dímero D. Esse exame de maneira mais elevada parece que tem uma incidência maior com trombose. Nesse caso, o médico geralmente vai acompanhar, vai solicitar esses exames. E caso tenha uma suspeita maior de trombose, o médico vai pedir o exame específico para avaliar a trombose. Geralmente o exame mais realizado é um Doppler, que é o exame à base de ultrassom, que vai localizar com precisão essa trombose. Mas isso aí, esses exames são solicitados de acordo com a avaliação médica. O médico vai avaliar, vai ver se tem quadro clínico de trombose, se justifica esses exames todos e, em alguns casos, se entra com tratamento, qual o tratamento indicado, se precisa de internação para tratar a trombose ou não. Isso aí necessita de um acompanhamento médico bem de perto e bem precoce. Agora, doutor, existem algumas coisas em relação à trombose que a gente sabe que não é mito, né? Por exemplo, a gente sabe que o uso da pílula anticoncepcional pode aumentar, né, o risco de trombose em mulheres. Então, mulheres que fazem uso da pílula e que são acometidas de Covid, elas têm uma possibilidade maior de ter uma trombose durante o período da doença, doutor? Olha, são dois fatores que podem agravar. Eu não vi estudos realmente comparando isso aí, porque como é uma coisa muito nova, mas o anticoncepcional, o hormônio, ele aumenta o risco de trombose, sim. Como outros fatores também aumentam. Então, assim, na mulher que usa anticoncepcional e que tem Covid, teoricamente, tem dois fatores que agravam. Se vai aumentar a trombose ou não, nós não respondemos ainda. Quando fala-se em Covid, nós temos que lembrar que é uma doença recente. É uma doença nova, é um vírus extremamente complexo de nós entendermos.
Cada dia nós temos novidades em relação a complicações, em relação a mutações dele, em relação a comprometimento. O quadro clínico tem sido muito diferente nesse ano que nós temos convivido com a doença. Então, é uma doença que surpreende-nos a cada dia. Certo, doutor. E existe um pedido da comunidade médica, né, para que se mude a classificação da Covid, para que ela se torne a primeira febre viral trombótica. Essa reclassificação, ela vai ajudar em alguma forma no tratamento, no atendimento, no reconhecimento desses casos? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Até para criar os protocolos de quando entrar com anticoagulantes, que são drogas para tratar a trombose ou até para evitar a trombose, quando nós devemos entrar, qual o quadro clínico que entra com anticoagulante, qual que não entra, qual que faz os exames mais próximos e qual que demora mais. Então, essa reclassificação, essa inclusão como a febre viral trombótica é muito importante e pode criar protocolos para ficar mais fácil a condução desses pacientes. Sem dúvida nenhuma, isso aí é importante. Doutor Josualdo Eusébio, a gente agradece aqui a sua participação, o senhor que é cirurgião vascular. Eu acho que essa pandemia ela trouxe desafios para todos os setores, né? Para os líderes mundiais e principalmente também para a comunidade médica, né? E eu acho que ainda tem muito que se aprender, tem muito que se descobrir, tem muito que se pesquisar, mas a gente acredita na ciência, a gente sabe que a ciência está evoluída e a gente espera que se consiga uma cura o quanto antes para esse vírus que colocou o mundo de joelhos, né? E eu acho que a informação é a melhor arma que a gente tem. Quanto mais informada a gente for em relação a essa doença, a gente consegue enfrentar de uma forma mais eficaz. Por isso a gente agradece aqui a sua participação, tá? E deixa aí o seu recado para os nossos telespectadores, doutor. Tiro, muito obrigado, agradeço a todos vocês. E lembrando que nós estamos na pandemia, então, lógico, temos que pensar nas doenças vasculares causadas pelo Covid. Mas não só nessas doenças, como os aneurismas, que são doenças vasculares graves, também que podem complicar, doença de carota, que é a sulcação cerebral, e outras alterações que a gente também tem que acompanhar. Temos que pensar no Covid e pensar em outras situações também que são importantes. E sabemos que a vacinação é fundamental, é uma maneira de prevenirmos, mas também não podemos descuidar, como o uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel e manter um certo isolamento social também é importante para nós vencermos essa pandemia. E eu acho que outra dica importante, doutor, é a gente estar sempre com a nossa saúde em dia, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Tem gente que não sabe nem que tem, de repente, pressão alta, que faz tempo que não faz os seus exames, que não sabe como é que está o coração, sedentarismo também. Eu acho que a gente tem que usar todas as armas disponíveis, né, para se prevenir. Com certeza, com certeza. Doutor, a gente agradece essa participação mais uma vez, tá? Boa noite, um abraço aí a todo o povo de Minas Gerais, terra linda, terra maravilhosa. Grande beijo, um abraço para o senhor e obrigada aí pela participação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom demais, né, gente?